Bem, meus amigos, muito boa noite. Estamos nós aqui em mais uma live, né, via Web TV Espiritize, sempre com muita alegria, muita satisfação. E lembrando, antes de começar a nossa live, que não custa nada vocês ir lá, dar um clique no joinha, se gostou da live, se gostou dos comentários, da abordagem. Com certeza todos vocês vão gostar, né? Nós estamos aqui num propósito muito claro, que é divulgar a doutrina espírita na sua forma mais simples e aprofundada, certo? Lembrando que nós temos alguns parceiros que também é de suma importância ir lá nesses canais, né? Para se inscrever no canal. É uma forma da gente poder contribuir com a doutrina espírita fazendo a sua divulgação. CEDCC, aqui próximo de Salvador, em Serrinha, Amigo Espiritual, Sintonia Maior Play, Irará Espírita, Jornal Centelha Divina, aqui próximo de Salvador também, Alagoinhas, Rádio Portal da Luz, que é lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, né? E Amigo Espiritual lá de São Borja, ó, Rio Grande do Sul. E Seridó Espírita. Seridó Espírita de Currais Novos, do outro lado, Rio Grande do Norte. Então, vai lá, dá uma passeadinha pelos canais e deixa lá seu like e se inscreve, é de graça, não paga nada, tá bom? Bem, meus queridos, o nosso chat aqui já está bombando, estou vendo aqui gente participando, e eu vou pedir a vocês que o nosso convidado vai fazer uma abordagem de, em média, 35 minutos a 40 minutos. Ele que já esteve aqui na nossa cidade, a gente tem aqui novamente com a sua presença o Ellerson Santos, de Minas Gerais, um palestrante muito conhecido de nós todos espíritas, do meio espírita, uma pessoa muito querida nossa, que nos deu a honra, mais uma vez, de estar aqui na Web TV Espiritize para falar de um tema muito interessante, a proposta de Paulo, e no finalzinho ele tem uma surpresa aí para todo mundo, viu? Vamos ficar atentos e vamos fazer o esforço. Já estava conversando com ele aqui nos bastidores para ver se em 2022 nós podemos participar dessa viagem, que vai ser uma viagem espiritual também. Mas deixa para o finalzinho que ele vai nos dar maiores detalhes. O Ellerson, meu irmão, que Jesus lhe abençoe, que os anjos de guarda, em especial o seu anjo de guarda, lhe inspire nesse momento e nos toque com essa, como sempre, né? Com essa proposta de Paulo, do apóstolo Paulo, para os dias atuais. Então, seja bem-vindo, a palavra está com você, meu irmão. Boa noite, Ailton. Boa noite aos nossos internautas que nos acompanham pelo canal da Web TV Espiritize e todas as afiliadas. Que todos nós possamos receber as bênçãos do mais alto, a nos fortalecer, a nos envolver em muita paz, em muita harmonia, que possamos juntos viajar pelas páginas do Evangelho, na proposta do apóstolo Paulo, trazida a todos nós, para que possamos, em pleno século XXI, também nos transformar nas testemunhas vivas da mensagem do Cristo, levando a sua mensagem muito mais do que pelas palavras, pelas nossas atitudes. Logo após a conversão do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, quando totalmente cego, ele é levado à cidade numa hospedaria. Após 3 dias, é curado por Ananias, aquele que estava no topo da lista dos que seriam mortos na cidade de Damasco, Saulo de Tarso, ele que empreendia a grande perseguição aos cristãos. Aliás, ele é considerado o maior perseguidor de cristãos da história da humanidade. Converteu-se e resolveu então abraçar a proposta do Evangelho de Jesus dentro do seu coração, fortalecendo aquela fé viva
para que pudesse, por meio da sua palavra, das suas atitudes, levar aquela mensagem que pôde inundar o seu coração de paz, de luz e de muito amor. Depois que ele foi curado por Ananias, permanece por um tempo no deserto, junto de Prisca e Áquila, que também eram seguidores de Jesus, fortalecendo o seu coração para que ele pudesse empreender a missão que havia se proposto a realizar na divulgação do Evangelho a todos os corações. E é assim que ele retorna à cidade de Jerusalém para poder estar junto dos primeiros seguidores de Jesus. Ali na Casa do Caminho, que era um imenso telheiro utilizado para divulgar a mensagem do Evangelho, distribuir alimentos aos mais necessitados, atender as criaturas com as mais diferentes necessidades, local que por diversas vezes Saulo havia entrado para perseguir, para expulsar ou até mesmo para matar, agora ele vinha humildemente, batendo a porta daquela instituição para ser acolhido. A princípio, os seguidores de Jesus, Tiago, também João e outros que ali se encontravam, acharam muito estranho aquele homem chegar com aquela voz mansa e meiga, pedindo guarida, ele que era tão conhecido, e é Simão Pedro que intermedia essa situação, convidando para entrar, porque se fosse Jesus, o receberia. E realmente Saulo ficará por um tempo junto com esses primeiros seguidores ali na Casa do Caminho, convivendo com eles, trazendo também larga contribuição, porque Saulo, como um doutor da lei, tinha muito conhecimento, principalmente de finanças. Ele auxiliou muito nos aspectos financeiros, nas dificuldades vivenciadas por aquela instituição, e foi justamente nesse período de convivência que Saulo percebe a grandiosidade do Evangelho. É óbvio que ele já havia percebido que a mensagem do Cristo era uma mensagem iluminativa, era uma mensagem que convidava à transformação interior. Mas estando mais de perto, vendo o atendimento aos necessitados, vendo as pregações e ouvindo aqueles que conviveram com Jesus, ele nota que o Evangelho não era apenas para ficar circunscrito aos judeus, aqueles que eles acreditavam ser o povo escolhido por Deus, mas que essa mensagem deveria ser levada a todos os povos, aos gentios, deveria ser disseminada para todos os corações. É Jesus chamando Saulo a alargar as possibilidades de trabalho. E ele faz essa proposta para os primeiros seguidores que não aceitam, não veem essa proposta como sendo algo plausível de ser realizado. Saulo então decide empreender sozinho essa tarefa, porque ele acredita que o ide e pregai de Jesus, quando falou no sermão de despedida no Monte das Oliveiras, no dia conhecido como Pentecostes, ele mesmo afirmara: ide e pregai, levai a minha mensagem a todos os povos e onde se fizer necessário. Saulo decide mudar a grafia do seu nome para ser mais acolhido, mais aceito, já que conhecido como um doutor da lei. Ele passa então a ser chamado Paulo, que quer dizer pequeno, o pequeno que se tornou grande. E logo no princípio, quando ele começa as suas pequenas viagens,
ele inicia o trabalho nas sinagogas, em volta do mar Mediterrâneo, porque na sinagoga seria muito mais fácil divulgar o evangelho por causa da ideia do Deus único. Mas sua grande meta era falar aos gentios, falar àqueles que não criam no Deus único, aqueles outros povos que tinham outras concepções de vida, trazendo a luz para aqueles que desejassem se iluminar com ela. E então, com isso, com essa proposta, Paulo ele realiza 4 grandes viagens evangelizadoras. Segundo os historiadores, para nós termos uma ideia, Paulo andou em torno de 20.000 quilômetros a pé, a metade da linha do Equador, sob o sol escaldante, sem utilizar-se de cavalos ou camelo. Ele percorreu aquelas estradas poeirentas para que a mensagem do Evangelho pudesse ser fortalecida dentro dos corações. Na sua primeira viagem, que se inicia por Antioquia, onde depois de Jerusalém era a igreja, era a instituição mais bem estruturada que havia naquela época, passou pela Judéia, pela Síria, saindo da Palestina. Depois, na segunda viagem, ele vai até a Grécia. Na terceira viagem, ele reforça o seu trabalho na Grécia, visitando também a cidade de Atenas, visita alguns outros países, inclusive a Turquia, e a quarta viagem, ele irá até Roma, conseguindo ir também até a Espanha. E em cada viagem, em cada local visitado, ele trabalhou para que nessas cidades, nesses locais, fosse fundada uma instituição, que era chamada uma igreja. Igreja quer dizer a casa do Senhor, local de adoração, local de estudo da mensagem do Evangelho. E por onde passava, ele sempre deixava uma pessoa responsável por aquele trabalho, alguém que foi tocado pela mensagem do Evangelho e que pudesse dar continuidade às atividades na instituição que por ele havia sido fundada. Mas à medida que ele vai viajando, que ele vai percorrendo essas cidades no transcorrer dos anos, eis que a segunda viagem que ele realiza, chegando à cidade de Corinto, na Grécia, uma grande preocupação começou a envolver o seu coração, porque Corinto estava vivenciando diversos problemas dentro da igreja, alguns problemas de relacionamento, algumas pessoas que se levantavam contra as outras, insubordinação, e ele naturalmente compreendeu que as outras instituições, porque onde há criaturas humanas há problemas, também estavam passando por dificuldades. E ele não sabia como auxiliar, como ajudar essas instituições. E muito preocupado, porque seria humanamente impossível ele voltar a esses lugares, ele ajoelha-se ali dentro da tenda onde estava hospedado, chora e ele ora a Jesus pedindo uma orientação, uma intuição, para que verdadeiramente ele pudesse direcionar os seus caminhos de forma correta na divulgação do Evangelho, auxiliando a esses irmãos que estariam passando por dificuldades. E foi nesse instante de oração que ele percebe uma branda claridade e a visita de Jesus ali na sua tenda. E Jesus, ele fala diretamente ao coração de Paulo: não temas, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque eu estou contigo. Não te atormentes com as necessidades do serviço.
É natural que não possas atender a todos pessoalmente, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. E quando Jesus diz a Paulo que ele poderia atender aquelas pessoas simultaneamente pelos poderes do Espírito, o apóstolo dos gentios não entendeu muito bem o que o mestre quis dizer. E então Jesus, ele continua falando: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença do missionário, mas na contribuição espiritual do seu verbo, de sua exemplificação e de sua vida. Então, nesse instante, eis que a proposta de Jesus era de que ele, Paulo de Tarso, pudesse escrever, pudesse fazer as anotações endereçadas àqueles corações que estavam necessitados, a fim de que pudesse, dessa forma, dar-lhes o norteio, a fim de que pudesse realmente fazer com que as instituições se solidificassem em bases muito seguras. E foi a partir daí que Paulo começou a escrever aos corações que estavam passando por dificuldades. No dia seguinte, logo quando amanheceu ali na cidade de Corinto, eis que um discípulo chega à cidade procurando Paulo desesperadamente, porque haviam grandes problemas entre os judeus com os seguidores de Jesus, trazendo dúvidas, contendas em Tessalônia. Timóteo reclamava, e Paulo então resolveu colocar em prática os ensinamentos de Jesus, as orientações dadas pelo mestre, e ele então dita uma carta que foi escrita por Timóteo e Silas, a primeira carta aos Tessalonicenses, aqueles que viviam em Tessalônia. O interessante é que quando nós começamos a estudar as cartas de Paulo, à medida que nós vamos lendo estes textos, nós percebemos que, embora tenha se passado mais de 2000 anos, estes ensinamentos estão muito claros. Eles estão saltando aos nossos olhos. São ensinamentos que podem ser vivenciados por cada um de nós como discípulos que somos de Jesus, nas nossas instituições religiosas, no nosso âmbito pessoal, porque essas cartas são a expressão da lei divina. E a lei divina é imutável, porque ela é perfeita. Então, as cartas de Paulo, elas são como uma base para o entendimento do cristianismo nascente. Por meio dessas cartas, nós temos uma panorâmica de como eram as instituições, as formas com que elas trabalhavam, como elas lidavam com as dificuldades, sejam econômicas, sejam as dificuldades de perseguição, a má compreensão de pessoas que estavam ao seu derredor. Por isso que essas cartas, elas precisam ser estudadas, compreendidas e principalmente contextualizadas para a atualidade. Porque os temas que surgem são relacionados ao nosso dia a dia. Fala a respeito do uso da liberdade, como na carta escrita aos Gálatas. Nos fala da organização das comunidades, como ele escreveu para Tito e para Timóteo. Fala-nos a respeito das expectativas do retorno de Jesus, nas cartas aos Tessalonicenses, o retorno de um escravo fugitivo às bênçãos do Senhor, quase um bilhete escrito à comunidade de Filemon,
As condutas do lar e da família, escrita a Timóteo e também aos Efésios, a caridade, o amor em ação, como está na carta aos Coríntios. E o mais belo de tudo, meus amigos, essas cartas, elas demonstram a humanidade dos seguidores de Jesus. Porque quando nós estudamos o Evangelho, quando nós pesquisamos a vida destes homens que estiveram com Jesus na primeira hora, os seus apóstolos, muitas vezes nós queremos nos colocar muito distantes deles. Nós queremos nos colocar numa situação em que eles estão na pureza e nós estamos nas trevas. E quando nós vamos estudando, principalmente o Atos dos Apóstolos, que é um dos livros do Novo Testamento, escrito por Lucas, nós percebemos que eles também tinham as suas dificuldades, que eles também tinham as suas viciações, tinham seus pormenores, questiúnculas que traziam dentro do coração para serem respondidas, dúvidas a serem sanadas, porque eles se parecem muito conosco, ou cada um de nós nos parecemos muito com eles, e é isso que nos dá força, é isso que nos dá condições de nós prosseguirmos, entendendo que somos capazes de transformar a nossa vida, porque eles também o fizeram. Então, todas as cartas, elas são aplicáveis no nosso contexto atual. Elas são atemporais. E se nós percebermos no Novo Testamento, as cartas de Paulo, elas são em maior número. Dos 27 textos que foram inseridos no Novo Testamento, 14 são a ele, a Paulo de Tarso, atribuídos. Paulo de Tarso foi considerado o maior divulgador que o cristianismo já conheceu. Se ele foi o maior perseguidor, conforme nós já dissemos, transformou-se neste grande divulgador que o evangelho já conheceu. Aliás, foi uma profecia realizada por Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que inclusive foi morto por Saulo, agora Paulo, e quando Estevão é apedrejado até a morte, e Paulo, que na época era chamado Saulo, vem ao seu encontro, ele está no colo de Abigail, que é a sua noiva amada, a noiva de Paulo, que não sabia que Estevão chamava-se, era seu irmão Gesiel, e naquele instante de morte, eis que Estevão, ele diz para Abigail: não imputes este pecado a Saulo de Tarso, porque ele defendeu a Moisés com todas as forças do seu ser. Mas o dia que ele conhecer Jesus, ele será capaz de dar a sua vida por ele. E de fato, quando verdadeiramente Saulo teve a ocasião de conhecer Jesus no seu encontro na estrada de Damasco e no seu encontro íntimo com a proposta do Evangelho, realmente tornou-se esse grande divulgador da mensagem, quando vai estabelecendo essa relação tão próxima de Jesus conosco na transformação diária que devemos empreender nas nossas vidas. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, nos conta toda essa trajetória, nos fala a respeito de minúcias que o Evangelho não nos relata, inclusive em relação às cartas, trazendo datas, locais em que foram escritas, contexto que foram enviadas, que Paulo estava pensando quando escreveu sobre aqueles assuntos. Porque essas cartas,
segundo o benfeitor espiritual, são o pensamento do Cristo, direcionado aos seus seguidores. Ditadas pelo Cristo a Estevão, Estevão a Paulo, e Paulo ditava para o grupo, que vai então receber a mensagem para poder decodificá-la no coração e vivenciá-la no dia a dia. É claro que no transcorrer dos tempos, esses textos, essas cartas, o próprio Evangelho sofreu alterações, adulterações, até por causa das traduções, também se perde um pouco o conteúdo, mas a benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, ela vai dizer que a essência não se perdeu. A essência do Evangelho, das cartas de Paulo, permanecem as mesmas. E é isso que nós precisamos nos ater. Há uma grande dúvida por parte de alguns estudiosos a respeito de algumas cartas escritas por Paulo. Inclusive, uma carta muito bem elaborada, que foi encontrada escrita em língua grega, num grego muito clássico, e muitos que estudam a vida de Paulo dizem que seria impossível Paulo escrever uma carta com aquele grego tão clássico quanto está colocado nas anotações. E é Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, que elucida essa dúvida, este questionamento, quando diz que, na verdade, a carta aos Hebreus é a única carta escrita pelas mãos de Paulo. Todas as outras foram ditadas para que um dos discípulos pudesse escrever. A carta aos Hebreus foi escrita por Paulo e a comprovação está porque ele estudou o grego, ele era discípulo de Gamaliel, em Tarso, onde havia uma faculdade, ele estudou ali, já aquele tempo era um centro intelectual do mundo, a cidade onde ele nasceu, e ali em Tarso ele aprendeu a língua grega e pôde se comunicar em grego em diversas vezes, quando inclusive visitou aquelas terras. Existe um relato que toca profundamente o nosso coração, que também está em Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai ao Areópago, que era um anfiteatro da Grécia, que cabia em torno de 5.000 pessoas, onde se reunia a melhor sociedade, e ali ele realiza um discurso encantando a todos, porque falava o grego clássico. Ele encontra abertura para falar a respeito de Jesus, mas é deixado sozinho quando ele fala a respeito da ressurreição, e aquelas pessoas ditas filósofos, pensadores, intelectuais da época não podiam supor que alguém pudesse retornar à vida depois de morto. Então eles achincalham Paulo de Tarso, saem dali e o deixam falando sozinho. O fato é que as outras cartas, segundo Emmanuel, foram ditadas por Paulo aos seus seguidores, e isso é perfeitamente visível quando nós lemos as cartas, quando nós estudamos, porque algumas está implícito. Por exemplo, na carta aos Romanos, Paulo ele vai saudando diversas pessoas, e no final das saudações está assim: saudai a Urbano, saudai a Aquiles, eu, Tércio, que essa carta escrevo, vos saúdo no Senhor. Então, Tércio era aquele que escrevia o que Paulo ditava. E ele coloca no texto também uma saudação sua, pontuando que aquela frase da carta
era de sua autoria. Na carta aos Gálatas, uma coisa curiosa, que ele vai ditando vários ensinamentos, e no meio do texto nós vamos encontrar assim: e nessa saudação eu escrevo de próprio punho, com letras grandes, para que vós possais me reconhecer. Então, ele, em determinado momento da carta, pega então a pena e ele escreve no pergaminho com letras grandes para que as pessoas que recebessem aquela carta, os Gálatas, eles pudessem então notar que Paulo estava ciente de tudo aquilo que estava sendo enviado em seu nome. Então a doutrina espírita, ela é extraordinária, porque ela nos traz tantas respostas, ela agiganta a mensagem do Evangelho para todos nós, esclarecendo pontos que estão muito obscuros, dúvidas que trazemos dentro do nosso coração. Ainda vamos encontrar na obra Paulo e Estevão uma proposta de trabalho que é trazida por Abigail e Estevão, quando Paulo de Tarso encontrava-se na sua cidade, em Tarso. Ele resolve ir visitar o seu pai há muitos anos, ele não o via, queria também encontrar-se com a mãe, que ele acreditava ainda estar viva. E ao chegar na grande mansão, no palácio onde morava a sua família, ele recebe a notícia que a mãe estava morta e o pai, para surpresa de Paulo, o culpa da morte da esposa, da sua própria mãe, porque logo que ela soubera que Paulo tinha se convertido, não aceitou, como o pai também não aceitava, e expulsou o filho do próprio lar. Então, Paulo ele resolve ficar um tempo em Tarso, trabalhando como tecelão que era, e um dia, ele passeando nos arredores de Tarso, ele adentra um monte que fica nas circunvizinhanças da cidade, e ele entra dentro de uma caverna para poder descansar do sol fatigante, e é ali que surge a figura de Abigail e Estevão, que tem um diálogo muito profundo, trazido ao coração daquele que encetava um trabalho grandioso de divulgação do Evangelho, e ela então traz a Paulo de Tarso a proposta do ama, trabalha, espera e perdoa. São os 4 pilares da proposta de trabalho de Paulo de Tarso. Ama, trabalha, espera e perdoa. Ele iria muito aprender com a figura inolvidável deste espírito iluminado que era Abigail e de Estevão, que se tornou o seu tutelador, aquele que iria estar ao seu lado na tarefa de poder disseminar as boas novas de alegria. Mas foi no ano de 67 que a tarefa, o trabalho desse homem iria se findar aqui na Terra, quando por ordem do imperador Nero, ele foi decapitado em Roma. Ali diante de uma multidão em praça pública, a sua cabeça deveria ser decepada. E o soldado romano tremia diante de Paulo, muito conhecido. E então o apóstolo de Jesus, percebendo que os soldados estavam tanto quanto preocupados com a tarefa que ele deveria cumprir, essa era a sua obrigação, apenas lhe diz: cumpra com seu dever, porque eu já cumpri com o meu. Era a consciência tranquila do dever cumprido. E quando, então, o soldado cumpre com o dever, a morte física arrebata Paulo da terra, ele acorda no mundo espiritual, sendo recebido por Ananias e levado até Abigail e Estevão, que o espera com muito carinho, com muito amor.
E aqueles 4 espíritos, envolvidos pelos laços da afeição do amor, vão em direção a Jesus, que os aguarda com imenso amor. O crime de Paulo era ser cristão, ter abraçado a proposta de vida, fazendo iluminar o seu coração de tantos outros que esteve ao seu derredor. Mas como se isso não bastasse, no trabalho extraordinário realizado por Paulo, ei-lo de volta, quando no século XIX as luzes de uma nova era se acendem. Quando o codificador Allan Kardec vai trazer ao mundo o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, Paulo de Tarso será convidado para ser um desses espíritos abnegados que irão compor a equipe do Espírito de Verdade, para que pudesse trazer mensagens, orientações aos nossos corações. E nós vamos encontrar, por exemplo, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o item 15, Perdão das ofensas, Instruções dos Espíritos, que foi trazido por Paulo em Lyon, no ano de 1861. Vamos encontrar também, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, o item 10, Instruções dos Espíritos, Fora da caridade não há salvação, escrito em Paris, em 1860. 2 mensagens objetivas que falam com claridade a respeito dos temas, direcionando os nossos corações para o nosso fortalecimento. De Paulo de Tarso, nós temos um grande legado, orientações que ficaram imortalizadas, para que nós pudéssemos também acender dentro da nossa alma a proposta da nossa renovação, da divulgação pura e simples da doutrina espírita, com base no Evangelho de Jesus. Seguindo, é claro, a proposta deste apóstolo, que dizia: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que tenhamos, então, em Paulo de Tarso, esse grande semeador, o exemplo para que sigamos adiante, levando também a nossa proposta de realizar aquilo que está ao nosso alcance, para que a mensagem do Evangelho seja difundida a todos os corações. Queremos agradecer o carinho e a presença de todos vocês, e conforme a nossa programação, vamos abrir o espaço com o nosso querido Ailton para ele trazer os questionamentos, se houverem, a respeito da temática da noite de hoje. Muito obrigado, viu, Wellerson? Sempre é com muita alegria mesmo recebê-lo aqui, viu? Eu tenho uma pergunta daqui, e eu vou começar fazendo esta pergunta. Wellerson, quando Paulo chega a Corinto, que era uma região pertencente à Grécia, mas essa região que pertencia à Grécia, ela tinha todas as características culturais da Grécia, recebia as mesmas influências dos filósofos, né, como Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos, mas como você narrou aí, a gente já conhece um pouco também, lá já tinha fundado algumas igrejas e que Paulo foi lá para assessorar aquelas pessoas, mas quando chega em Corinto, qual a maior dificuldade que Paulo encontra para pregar em Corinto? Na verdade, em todos os locais, Ailton, que Paulo adentrou e que nunca havia se falado a respeito do Evangelho,
A grande dificuldade era tocar aqueles corações, na ideia de um Deus único, na proposta de podermos realmente voltar o nosso coração a este ser criador. Porque os outros itens do Evangelho também são trabalhados por outras religiões, por outras filosofias. Então, o grande embate era na ideia do Deus único e algumas concepções, como da imortalidade da alma, da reencarnação e a própria proposta da ressurreição, como uma proposta da vida depois da morte. Em Corinto, em especial, Paulo teve muita dificuldade porque eles eram adoradores de deuses pagãos. E ali havia uma movimentação do sexo promíscuo, das orgias, das bebedeiras. Era uma região que necessitava muito de apoio. E Paulo se lembrava muito dos ensinamentos de Jesus que diziam que ele tinha vindo ao mundo não para aqueles que são saudáveis, mas para aqueles que são doentes. Então, inclusive, as cartas escritas aos Coríntios, para a cidade de Corinto, são as maiores cartas que existem no Novo Testamento, escritas por Paulo, em torno de 693 versículos, onde ele nos traz orientações, falando inclusive a respeito da proposta do amor verdadeiro, da caridade como o amor em ação, como a famosa carta do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, muito conhecida, que algumas traduções falam sobre o amor, outros sobre a caridade, que no fundo são a mesma coisa. Então, em Corinto, ele encontrou muitas dificuldades, morou em Corinto em torno de 2 a 3 anos, para poder encetar este trabalho e conseguiu fazer com que bases muito seguras do Evangelho pudessem ali permanecer. Inclusive, ainda há vestígios de cristãos em Corinto, ainda nos dias de hoje, nessa proposta de semeadura que ele realizou. Até hoje está a semente lá, né? Plantada. Ó, Renivaldo Gonçalves, ele faz uma pergunta, Wellington, trazendo um pouco para a atualidade, e diz o seguinte: é possível enxergarmos Paulos, entre aspas, na atualidade? Sabemos que o mal é barulhento e o bem é mais discreto. Existem muitos praticando o bem em meio a esse caos? Sem dúvida alguma. Nosso querido companheiro recorda-se de uma pergunta de O Livro dos Espíritos, na verdade, a resposta dada pelos imortais, quando diz que os maus são audaciosos e os bons são tímidos. Muitas vezes nós interpretamos mal o Evangelho quando o Mestre diz que não devemos ostentar o bem que realizamos. Realmente, o bem ele precisa ser realizado. A sua divulgação é uma consequência. A divulgação do bem ela é muito importante porque ela também contagia os corações daqueles que estão ao nosso derredor. Não deve ser realizada para recebermos os aplausos do mundo, as condecorações, mas no sentido de fazer com que outras pessoas possam engrossar as fileiras, possam nos ajudar, possam auxiliar nesse ou naquele trabalho que está sendo feito, é imprescindível, porque uma andorinha só não faz verão. É preciso que nós nos unamos nesse processo pelo qual nós estamos passando, onde o planeta terrestre está vivenciando esse momento tão difícil. É necessário nós nos unirmos. E para que nós possamos auxiliar esse ou aquele, é preciso que haja a divulgação, a solicitação, o pedido, para que outras pessoas possam se inteirar junto conosco. Mas nos dias atuais, nós podemos dizer que existem muitos Paulos, existem muitas criaturas que têm essa proposta de levar a mensagem do Evangelho a todos os lugares, sem medir esforços,
onde é chamado. Nós temos, inclusive, um livro que se chama Paulo de Tarso dos Nossos Dias, comparando Divaldo Franco com esse grande trabalhador da seara do Cristo. Divaldo que já esteve em diversos países, onde nunca antes havia se falado sobre a doutrina espírita, em casas pequenas ou grandes, em auditórios para grandes multidões e para pequenas, e onde é chamado a proposta da divulgação do Evangelho sempre realizada. Em menor escala, todos nós que estamos voltados à divulgação, o canal Espiritize, outros canais da proposta da divulgação do Evangelho, a Federação Espírita Brasileira, todos os oradores que têm essa proposta de informar, de esclarecer, de orientar, de consolar, são também os Paulos da atualidade, naturalmente numa distância abissal desse apóstolo, que foi Paulo de Tarso, mas uma proposta de trabalho parecida, de poder realmente consolar os corações, e não apenas dentro do nosso movimento espírita, trabalhadores de outras facções religiosas, de outros credos, dentro da Igreja Católica, dentro do movimento protestante, no budismo, no hinduísmo, em todos os lugares, sempre há esses corações generosos que procuram se entregar para a divulgação da mensagem divina, fortalecendo tantos quantos estejam ao seu derredor. Eu estou vendo aqui que as pessoas, deixa eu só falar aqui rapidamente, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, vou ver se eu consigo. Rosângela Ferro, Karina Deon, Luísa Helena, Cid Chaves, Isabela Rubatino, Marisa Mascarenhas, Rita Teotônio, Josefa Santos, Maria do Carmo Santos, dando todos boa noite aqui e desejando luzes para o Ellerson na sua explanação. Solange Bastos, Silvana Larran, lá do sul de Minas, Caxambu. Então, ela diz, do Grupo Espírita 25 de dezembro, está aqui presente. Alzenira Bastos, Marisa, do Oração Pai do Senhor, de Cícero Dantas. Marisa, um abraço, viu? Alexandra e Luiz Gonzaga. Boa noite, companheiros. Vamos curtir com alegria. Isso aqui já foi no início. Maria Núbia, Bernadette, Renivaldo, Maria Agnalva. Enfim, são muitos aqui. Sintam-se todos abraçados, certo? Então, que Jesus possa nos abençoar. E antes de fazer mais uma aqui, Elcio, eu coloquei no chat uma pergunta mais provocativa também a respeito de Paulo. E aí a pergunta é nesse sentido. Ao pregar no Areópago, na Grécia, não faltou a Paulo explicar em uma linguagem filosófica, sem deixar de lado o evangelho, é claro, para poder então convencer os gregos sobre a ressurreição do Cristo? Como é que você vê isso, meu irmão? A benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, ela traz uma mensagem falando a respeito dessa passagem de Paulo de Tarso. Mais tarde, também Chico Xavier, pelas mãos abnegadas, Emmanuel escreveu uma mensagem intitulada Novos Atenienses, onde os benfeitores espirituais nos falam deste trabalho extraordinário realizado por Paulo no Areópago, ali em Atenas. Porque, na verdade, o seu discurso foi muito bem preparado. Ele queria há muito tempo ir a Atenas, porque Atenas era o berço do intelecto do mundo naquela época, a cidade dos grandes filósofos. E ele fica 3 dias ali na Praça do Mercado, na Ágora, pregando para ninguém. Primeiro porque ele estava mal vestido, os cabelos desgrenhados, a barba por fazer, trazia na face as marcas das pedradas. Fisicamente ele não era atraente, tinha um verbo que inflamava, que envolvia, mas a Grécia, sempre acostumada a bons oradores, era apenas mais um que chegava ali
um mendigo que falava para a multidão. Até quando ele é convidado por uma pessoa que sempre de longe ficava escutando, para que ele pudesse ir no aerópago. Então era a maior chance da sua vida de pregar para doutores, para filósofos que estavam ali dispostos a escutá-lo. E nesse discurso que ele realiza, falando grego clássico, falando a língua daquele povo, ele começa abordando a filosofia. Ele fala dos grandes mestres que por ali passaram. Ele fala dos deuses da Grécia, a personificação de todos eles, Afrodite, Atenas e outros. Ele fala de Sócrates. Ele conta a história de Sócrates, que havia vivido 500 anos antes de Jesus. E ele vai encontrando, então, abertura nos corações para que as pessoas pudessem acolher a mensagem que ele iria trazer. Quando ele começa a fazer a comparação de Sócrates com Jesus. Ele faz a correlação dos dois na história de cada um deles, até chegar na morte, quando ele compara que assim como Sócrates, mal compreendido, foi levado a tomar a cicuta, o veneno, capaz de matar 10 cavalos, que Jesus havia sido crucificado. Mas, diferentemente de Sócrates, Jesus retornou dentre os mortos para poder comprovar a imortalidade da alma. E foi nesse instante que ele encontrou dificuldades para prosseguir com a sua pregação. Porque houve a barreira. Os atenienses não podiam supor que alguém pudesse ressurgir dentre os mortos. Era aquela ideia muito bitolada e fechada dos conceitos do materialismo. Sócrates foi morto também por causa disso, porque ele pregava as ideias de que o ser humano é muito mais do que um corpo, é um ser espiritual. Então, quando ele fala que Jesus havia aparecido para os seus apóstolos, para uma multidão, ele é achincalhado e as pessoas vão saindo dali de dentro. Então, Paulo de Tarso, ali no Areópago, ele nos traz o exemplo da abnegação, porque mesmo estando sozinho ali, ele permanece, ele fala, ele divulga, chora depois, amargamente. Que conta o livro Paulo e Estevão que ele vai para a sua tenda e ele ali chora, porque Jesus o deixou na hora que ele mais precisava. E ele passa a noite clamando pelo mestre, que não lhe dá resposta. Somente no outro dia de manhã é que Timóteo chega à tenda de Paulo e o chama para que ele pudesse ir para Corinto, porque a igreja estava passando por dificuldades, reclamava a sua presença. E então Paulo recorda-se das palavras de Jesus, que quando não fordes bem recebido em uma cidade, batei ali o pó das vossas sandálias e segui adiante. E foi isso que ele fez. Então, os novos atenienses de hoje, que se refere a Emmanuel, somos aqueles que ainda também estamos endurecidos para a mensagem verdadeira da vida em abundância do Evangelho, e é preciso nós respeitarmos aqueles que ainda estão fechados para essas questões, levando o nosso trabalho adiante, buscando nos fortalecer por meio dos exemplos. Perfeito. Mais claro do que isso, impossível. Silvana Laman, que lindos que lindo esse estudo. Quanta luz em Paulo, quanta sabedoria num ser. Paulo é exemplo para todos nós. O Ellerson fala com muita propriedade, sabedoria e carisma na voz. Ó. Muito obrigado pelo carinho. Verônica está aqui. Gratidão, Ellerson, por... Verônica, que é daqui de Ribeira do Pombal, viu, Ellerson? Gratidão, Ellerson, por sempre nos trazer importantes ensinamentos através do Evangelho de Jesus. E Rita Teotônio diz o seguinte: fale um pouco por que apóstolo dos gentios. Queria agradecer, Ailton, aos nossos internautas, o carinho, né? Como que a internet possibilita o entrelaçamento dos corações, pessoas espalhadas por diversas partes do Brasil,
aqui em Minas Gerais, tantos corações amigos de Caxambu, de Porteirinha, Carmo da Mata, daqui de Belo Horizonte, também os companheiros aí do Nordeste, companheiros que estão conosco de diversas partes, sintonizados e vibrando nessa mesma sintonia do estudo em torno da vida de Paulo. Ele foi chamado o apóstolo dos gentios, porque gentios eram os povos que não faziam parte daquela congregação judaica. Os judeus, eles sempre acreditaram numa visão muito ortodoxa e orgulhosa de que eles eram o povo escolhido por Deus. Pelo fato de crerem em Deus único, eles se achavam melhores do que os outros povos. E Paulo, na convivência com os seguidores, percebendo a grandiosidade do evangelho, ele nota que não poderia ficar circunscrita apenas a um povo, mas deveria ser levada a tantos quantos desejassem. Então, ele foi esse trabalhador que abraçou essa proposta, que abraçou esse trabalho, que seguiu adiante, mesmo tendo dificuldades, adversidades, empecilhos, servindo de exemplo para que os demais, porque logo depois de Paulo, os outros apóstolos, eles também empreenderam esse trabalho. Tivemos Tomé, que foi para a região de Madras, na Índia. Tivemos André, que foi para Patras Acaia, na Grécia. Então, muitos dos trabalhadores de Jesus entenderam também essa proposta e foram servir para além das fronteiras. Então, apóstolo dos gentios, por causa disso. Muitas pessoas perguntam se Paulo de Tarso, ele pode ser considerado um apóstolo. A palavra apóstolo, ela significa embaixador, e foram os 12 homens escolhidos por Jesus. Esse cognome, apóstolo dos gentios, fomos nós, os estudiosos do evangelho, aqueles da posteridade que deram a Paulo de Tarso. Não foi Jesus quem deu esse título para ele. Foi por causa da grandiosidade do seu trabalho que ele foi chamado também apóstolo dos gentios, num trabalho mais alargado da divulgação. Mas ele não pode ser colocado entre os 12, porque os 12 foram os primeiros a serem convocados e que receberam esse cognome de Jesus. Perfeito, como é bom, pessoal. Eu vou aqui aproveitar, já que estamos aqui no pico, né? Compartilha este vídeo para frente, né? Com um amigo, com uma amiga, nos grupos de WhatsApp. Isso é muito importante para a gente levar esse conhecimento, e não só o conhecimento, mas também o consolo com toda essa história de Paulo trazida aqui por nosso querido amigo Wellerson, né, com muita clareza, nos fazendo motivar ainda mais na seara do bem, né? Então, compartilha este vídeo e manda para frente aí. Tereza Carvalho está aqui, Edmilson de Jesus, Anerci Vaz, Glória Carneiro, Zilda Guiar diz, excelente, muito bom ouvir sobre Paulo, gratidão. E Edmilson diz o seguinte, ó, bom, eu acredito que Paulo já sabia que seria hostilizado por aqueles que se achavam os sábios. Rosângela Ferro diz, sempre muito inspirado, nosso irmão Wellerson, falar em nós, e nós ouvir falar do nosso apóstolo Paulo. Edmilson, realmente, muito esclarecedor. Então, sempre é muito bom. Eu tenho uma pergunta curiosa, Wellerson. Viu? Diga lá. E a pergunta é exatamente essa. Me perdoe a colocação, é só uma curiosidade mesmo. Olha, a vida de Paulo antes de conhecer Jesus é colocada como se fosse uma vida de um criminoso em defesa de Moisés, né? Do conhecimento, da estrutura mosaica, judaica e tal. Mas só que acontece um fato muito curioso e importante na vida de Paulo que vai reverberar para todas as pessoas do mundo, eu acredito, que foi a conversão de Paulo. Então, é graças a essa conversão
conversão, que nós estamos hoje aqui falando dele. Mas a minha pergunta é, depois dessa conversão, da vida de Paulo, de abnegação, de renúncia, isso o coloca, entre aspas, entre os eleitos? Paulo, depois da sua vida de Paulo, ele já tem algum indício, ele já retornou no sentido de precisar reparar alguma coisa, de, não sei, como é que você vê isso? Eu falei que era uma curiosidade, viu? Mas é muito bom nós buscarmos o entendimento e o conhecimento, Ailton. O questionamento ele é sempre muito produtivo, que nos leva a meditar sobre as questões da vida, as circunstâncias que nos envolvem. Seria muito difícil de nós ajuizarmos a nossa pequenez a realidade de Paulo de Tarso. Ao que se sabe, ao que nos ensina o Evangelho, por meio dos seus seguidores, conforme dizia Simão Pedro, é que o amor é capaz de cobrir a multidão de pecados. Naturalmente, que Paulo de Tarso, Saulo à época, imerso na sua ignorância, fechado nas questões ortodoxas de uma época, ele defende Moisés com todas as forças do seu ser. Quando ele manda matar, quando ele persegue os seguidores de Jesus, ele tem a convicção de que estavam fazendo o que era correto. Em o Livro dos Espíritos nos diz que o que mais conta não é o ato em si, mas a intenção com que ele é realizado. O que é claro, não justifica o erro, porque às vezes o indivíduo está ignorante perante aquele ponto, mas está cometendo um delito, um erro, e naturalmente vai responder por ele. Mas o que nós percebemos foi uma canalização de energias. Foi um trabalho grandioso em que Paulo compreende a mensagem do Evangelho, a partir da estrada de Damasco, e tem toda uma trajetória pautada no bem. Ele realmente se ilumina, ele vivencia a proposta do Evangelho com todas as forças do seu ser, e é perseguido, é hostilizado e é levado, inclusive, à morte. Nós não teríamos como e nem capacidade para poder falar se houve resquícios ou não dos atos que cometeu impensados ou dos atos pautados dentro da lei que ele realizou. Existem diversas especulações, nada comprovado de reencarnações posteriores de Paulo. Mas o que nós podemos falar e ter a certeza é que o Evangelho de Jesus encontrou imensa abertura por causa do trabalho realizado por ele. Depois de Jesus, foi o maior divulgador que o cristianismo já conheceu, foi Paulo de Tarso. E se havia algum erro cometido, com certeza essas pegadas de luz foram levadas em conta de todas essas realizações que foram feitas anteriormente. Nós também somos convidados a todo instante a termos a nossa estrada de Damasco. Todos nós temos esse momento do encontro com Cristo interno, esse chamamento para que nós possamos nos entregar verdadeiramente e questionarmos, Senhor, o que queres que eu faça? Para nós fazermos realmente aquilo que nos é proposto na nossa reencarnação, no trabalho de iluminação interior, para iluminar todos aqueles que estão conosco na jornada. Que bom, era exatamente isso que nós gostaríamos de ouvir mesmo. Bem, pessoal, como nós falamos no início, né, estava aqui nos bastidores conversando com o Welleson sobre uma possibilidade da gente poder viajar em 2022 e o Welleson vai trazer uma notícia muito legal para a gente, né? E, Welleson, eu deixo aí para você dar essa notícia e esses esclarecimentos sobre esta viagem, que é exatamente sobre isso que você estava falando agora, nas pegadas de Paulo. Fique à vontade aí, meu irmão, para poder falar.
Aproveitando a oportunidade, Ailton, que nós estamos tendo de poder falar da proposta da vida de Paulo, da sua tarefa grandiosa realizada aqui na Terra, nós queríamos fazer um convite a todos os nossos internautas, aqueles que nos estão acompanhando, para fazermos essa peregrinação, para que nós possamos viajar juntos, fisicamente, para as terras onde Paulo passou. No ano de 2022, no mês de junho, nós vamos visitar a Turquia e a Grécia. Nós vamos estar em diversos locais onde Paulo realizou o seu trabalho de divulgação do Evangelho. Vamos visitar, inclusive, a cidade onde ele nasceu, Tarso, onde ainda hoje há ruínas da casa onde a sua família viveu. Vamos visitar Antioquia, que foi a primeira comunidade cristã que ele viveu, que ele trabalhou, que ele se esforçou para que o trabalho da divulgação continuasse. Vamos estar em Corinto, vamos visitar também Éfeso, a cidade onde ele esteve e viveu também. Principalmente vamos visitar a casa de Maria, onde viveu com João. Vamos estar também na ilha de Patmos, onde João foi exilado. Vamos visitar Atenas, inclusive o Areópago, o local onde Paulo pregou. Então, são locais que falam da história do Evangelho. Muito mais do que uma viagem turística, é uma viagem de estudo, onde nós temos a proposta de, baseados no Evangelho, na obra Paulo e Estevão, refletir em torno dessa mensagem que o apóstolo dos gentios nos deixou. Então, aqueles que tiverem interesse em participar conosco, podem entrar em contato com a agência de turismo. Nós vamos pedir aí a técnica, se possível, para colocar aí para nós o e-mail de contato, contato@elgbor.com.br. Esse é o e-mail para as pessoas escreverem para a agência, para ter informações a respeito de valores, a respeito das formas de pagamento. Nós ainda temos aí mais de um ano para a viagem chegar, que facilita o pagamento em parcelas. E teremos nessa viagem a presença especial da Vanessa, que está junto com o Tim, o seu irmão, na divulgação do Evangelho. O Tim não poderá estar conosco, mas nós teremos um violonista chamado Luiz Henrique, que estará acompanhando a Vanessa nesse trabalho. Então, também teremos música nos momentos nossos de reflexão. E, é claro, teremos a presença dos guias locais que falam português e que vão nos acompanhar por essas cidades, vão nos orientar na parte histórica, e nós faremos esse trabalho de estudo espiritual. E para nós completarmos essa divulgação, eu queria convidar vocês por mais alguns minutinhos a estar conosco. Vou pedir à técnica para poder passar um vídeo mostrando um pouco da Turquia e da Grécia, as belezas que nos aguardam nessa viagem, nessa caravana pelos caminhos de Paulo.
O vídeo nos dá esse gostinho, né, de quero mais, de estar lá. É realmente uma viagem que toca o nosso coração. Eu espero poder contar, né, com a presença de muitos corações que possam estar conosco nessa viagem de estudo e de trabalho. Bem, pessoal, aqui vai ficar registrado aqui nessa live, né, toda essa trajetória. O e-mail vai ficar registrado. Se vocês quiserem contactar, só é entrar no e-mail ali, mandar tirar suas dúvidas e vamos para essa viagem aí nos passos, né, nos caminhos de Paulo. Então, Ellison, hoje à noite foi muito emocionante. Eu cheguei quando você falou das cidades aí, por um relance assim, eu consegui me emocionar ainda, que é muito forte isso, e acredito que temos um pouco disso ainda, um pezinho lá, de alguma forma. Mas é isso, pessoal. Ó, um abraço a todos, nosso carinho para o Ellison, nosso carinho para todos que estão aqui nos assistindo. Um beijo no coração de todos vocês. E eu passo para o Ellison fazer as suas considerações finais, meu irmão. Queria agradecer a todos os corações que estiveram conosco nessa live, a todos que trouxeram seus comentários, as palavras de incentivo. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que Paulo seja o nosso exemplo, que Paulo seja realmente esse baluarte na nossa vida, nos mostrando que é possível vivenciarmos a proposta do Evangelho em nossas vidas. Nós queríamos finalizar a nossa participação nessa noite trazendo alguns conceitos de Paulo que nos legou para a eternidade. Examinai tudo e retém o que é bom. Irmãos, irai-vos, mas não deixai que o sol se ponha sobre a vossa ira. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Viver no mundo sem ser do mundo. Porque o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz, hoje e sempre. Muito obrigado. Nós que agradecemos, meu irmão. Que Jesus lhe abençoe sempre. Um abraço, um beijo no coração. Estamos sempre abertos aqui para veicular o seu verbo consolador. Muita paz e até o próximo encontro. Até.